Olá, seja bem-vindo ao Saber com a Suzy. Eu sou a Suzy. Hoje estaremos com uma convidada muito especial. Uma mulher de garra, uma mulher cheia de vida. Estaremos aqui a partilhar um pouco daquilo que é a experiência que temos sobre a palavra do Senhor. Você aí do outro lado, fique aqui atento, juntos vamos aprender daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Seja bem-vinda, querida Josefina. Shalom, irmã Susana. Shalom ao povo de Deus, Moçambique inteiro, e aos outros lados do mundo, que estejam nos ouvindo. Sou Josefina, como havia dito a Suzy. Te agradecemos, obrigada pela presença. Hoje, minha querida amiga, estaremos a debater numa história muito maravilhosa. Estaremos em torno da história de Paulo e Gideão. Eu gostaria que nos dissesse um bocadinho, mas antes disso, só quero atualizar os nossos queridos que nos ouvem do outro lado. O nosso tema é como perceber os sinais de Deus. De todas as maneiras, de várias maneiras, o nosso Deus tem falado bastante nas nossas vidas. Mas, irmã Josefina, como podemos perceber que este é o sinal de Deus? Podemos, logicamente, nos apoiar à palavra do Senhor Jesus Cristo. Esteja à vontade, querida. Sim, hoje, como já havia dito, né, com a irmã Suzy, estaremos a falar dos sinais de Deus sobre as nossas vidas. Pois. Então, vou abrir a palavra do Senhor, nos apoiar, porque é a nossa arma. Com certeza, é a vida da palavra do Senhor. Pois. Nós temos na palavra do Senhor vários textos bíblicos, né? Ou várias passagens que falam dos sinais de nosso Deus. Mas nós vamos nos basear da palavra do Senhor, que fala de Paulo e de Gideão. Falar de sinais de Deus é algo muito importante na vida do crente. É verdade. A irmã Susana sabe muito bem que para nós sabermos os sinais de Deus, não é simplesmente algo que vem de nós ou dos nossos olhos. É sobre Deus. É verdade. Então, para que nós possamos perceber aquilo que é o sinal de Deus, simplesmente nós temos que ser guiados ou orientados. Mas, primeiramente, nós temos que sermos filhos de Deus. Amém. Nós não vamos perceber algo que nós não entendemos. Primeiramente, nós temos que ser crentes. Temos que ser alguém convertido, que já sabe qual é o fundamento ou a doutrina em que eu creio. Porque há vários sinais. Nós sabemos muito bem que o mundo hoje em dia fala de vários sinais. E se não for crente, obviamente, pode não perceber. Exatamente. Nós, dia após dia, temos visto vários sinais. Eu estava a dizer, Suzy, que no mundo, hoje em dia, há vários sinais. Atualmente, estamos a falar de muita chuva, inundações. Muitos fenômenos estranhos. Muito estranhos, exatamente. Sim. Em que isso, o mundo interpreta como se fosse um sinal da vinda de Jesus. Mas a palavra pode ser também. Pode ser, sim. Mas para perceber, nós temos a palavra do Senhor que os sinais de nosso Deus diz que não vai avisar. Haverá vários fenômenos. A palavra nos diz que ele virá do nada, não é? Sim, exatamente. Na palavra em Mateus, não é? E acontecerá vários fenômenos, mas não é o final. Então nós temos que perceber o que exatamente é sinal de Deus sobre a nossa vida. Como eu estava dizendo no princípio, que para que nós possamos entender o que é o sinal de Deus, nós temos que ter Jesus sobre a nossa vida. Nós temos que primeiro conhecer esse dono dos sinais. Se calhar, de alguma forma, sermos mais íntimos, mais achegados nesse caso. Exatamente. Mas agora me chamou uma atenção, minha querida. Quando olhamos na Bíblia, no livro de Atos, na história de Paulo, por exemplo, a Bíblia nos diz que ele foi abordado antes mesmo de se converter. Como é que nós analisaríamos esta situação? Se formos já, podemos olhar no Atos 9, a Bíblia nos diz que ele foi abordado a caminho, não é? Sim, sim. Em Atos do capítulo 9, versículo 3, sim. Vou proceder à leitura, diz assim a palavra do Senhor. E indo no caminho,
aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí voltamos um bocadinho atrás. Exatamente. Antes nós dissemos que era preciso ser crente. Exatamente. Mas na experiência do Paulo não era. Não foi. Sim. Talvez porque foi uma escolha. A Bíblia nos diz que ele, o Senhor Jesus Cristo dá e escolhe a quem ele quiser. Se calhar podemos chamar por isso, porque ele seria um instrumento, na verdade, nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que quando ele caminhava, antes estava a ser enviado para uma missão. A Bíblia nos diz que ele foi enviado com uma carta em que ele levava uma autorização para perseguição a todos aqueles que eram crentes naquele tempo. Exatamente. Então, se calhar ele foi usado como um instrumento para poder salvar primeiro os que lhe enviou e em seguida salvar aqueles que ele estava a perseguir, porque seriam tanto nessa perseguição, mas exatamente. Pode continuar. Exatamente como estava falando, né, a Susana, que a história de Paulo foi muito diferente. Muito. Em que Deus também, em algum momento, ele faz as coisas de uma forma diferente. O que faz para mim não é o que faz para a Susana. Aí, nesse caso, está-me a dizer que teríamos sinais diferentes. Exatamente. Em cada situação, um tipo de sinal. Ok. Estamos a falar também, aqui a palavra do Senhor fala de Paulo, estamos a falar de Gideão também, quando aquele povo fez coisas que não agradavam a Deus. Sim. Diz a palavra do Senhor que Deus colocou o povo israelita nas mãos dos midianitas. Mas como é Deus tão bondoso, em que aquele povo servia a Deus, ele conhecia a Deus que servia, porque em algum momento nós temos alguns relapsos. Nós nos esquecemos. Nossa fé tem sido reduzida quando estamos esperando uma situação. Se calhar uma situação de dificuldade. Aí exatamente. Nós ficamos naquele balançar se ainda somos ou não crentes. Isso de alguma forma afeta aquilo que é o nosso progresso. Isso, exatamente. E o Gideão foi usado que era para poder resgatar aquele povo que de alguma forma se calhar estava perdido. Exatamente. Então, muitas das vezes nós ignoramos sinais, não porque Deus não tem colocado sinais sobre as nossas vidas, mas porque nós mesmos não estamos prontos para ver aqueles sinais. Porque para nós podermos ver os sinais de Deus, temos que estar prontos. Agora que a Josefina falou de estar pronto, me fez perceber uma coisa. Voltando lá em Atos, na história de Paulo, a Bíblia nos diz que ele teve não só um, mas sim vários sinais. Em que o primeiro que nós aqui interpretamos agora, ele não percebeu. Praticamente podemos considerar que ele ignorou, porque o que ele poderia fazer, se calhar, seria parar, voltar, mas não foi o que aconteceu. Ele continuou até que o Senhor lhe cegou os olhos. A Bíblia nos diz que um dos sinais, fora daquele que ele falou, teve o outro, esse que o Senhor lhe cegou os olhos. Sim. E mesmo assim continuaram com a viagem. O que quer dizer que não entenderam. Não viram, não ouviram os sinais. Exatamente. A desobediência nos traz o castigo. Exatamente. A desobediência, muitas das vezes, nos impede de nós podermos ver aquilo que é o brilho de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que são os sinais de Deus sobre as nossas vidas. E então, o Paulo acabou praticamente pagando com a sua própria visão, exatamente. Né? Imagina ser do nada indo numa missão e tens que parar de ver, não conseguir ver, e chegando na missão acabou não fazendo nada, porque a Bíblia nos diz que ele ficou por aí uns 3 dias estacionado, parado, até aprender a meditar, ou seja, aprendeu a orar por causa da dificuldade que lhe chegou. Exatamente. Quantos de nós que oramos somente por causa da dificuldade? Somos muitos, né? Exatamente. Se meu filho ficou doente, por exemplo, ou se estou a concorrer a uma vaga, por exemplo, ou se talvez meu casamento não vai bem, por exemplo, acabamos indo atrás de Jesus. Acreditamos de alguma forma por um tempo, não é? Se calhar se orar nessa fase, se orar nesse momento, vai dar certo, mas aqui a Bíblia nos mostra que é o contrário. É o contrário, exatamente. O nosso Deus é gigante. Sempre conectados. Mas falando em conexão, me diga só uma coisa, irmã Josi, minha querida amiga de longa data.
Quais são os sinais que você já percebeu na sua vida que este é Deus? Se calhar eu sei que pode ser vários, mas aqueles que foste dizendo, este sim é a mão de Deus, este sim, este eu percebi. Desde alguns em mente para nos relatar, até se calhar com um testemunho, com alguma coisa que já te aconteceu, tens em mente? Ah, Jesus. Amém. Já estou a ver alguma coisa aqui. Dizer de sinais de Deus na minha vida, eu Sim. como me conhecer como eu, Josefina, como não me conheço, né? Mas como sendo Josefina, no meu percurso de vida, até então foram vários sinais. Amém. Deus tem sido bondoso, mas muito bondoso sobre a minha vida. Amém. Um dos sinais, ou dos vários outros sinais que Deus colocou, foi quando eu terminei o meu curso no ano 2016. Sim. Meu curso de enfermagem, né? Sim. Quando terminei o meu curso, o Senhor permitiu, eu vi aquilo como se fosse um dos sinais que Deus colocou na minha vida, porque antes mesmo que saísse aquela colocação, Deus me mostrou. Que bom. Ele me mostrou, eu não conhecia a Tete, mas o Senhor permitiu com que eu chegasse em Tete mesmo antes Por de causa chegar da em Tete. profissão Sim. mesmo. Então, quando eu fui para Tete, chegamos lá, tivemos vários obstáculos. E foi um momento muito difícil, por quê? Porque foi um período em que havia uma transição, em que era um período em que havia-se aquela distribuição normal, né, de colocações, mas no meu tempo, aquele período foi uma transição em que foi a primeira vez em que houve concorrência de cursos, né, em que todo profissional tinha que concorrer. Okay. Mas o Senhor me colocou em Tete, houveram vários momentos em que eu poderia concorrer nas outras províncias. Eu me lembro que concorri para Manica, concorri para Nampula, mais perto, sendo exatamente, você de Chimoio, pois. concorri para Nampula, mas não só aquilo de lançar documentos, mas não fiquei interessada. Okay. Então, eu fui lá onde Deus me colocou. Amém. Eu me lembro que numa das minhas orações, eu disse, Senhor, se é este lugar que o Senhor me colocou, então faça acontecer e me dê sinal do que o Senhor está me colocando neste lugar. Fico feliz de ouvir essa frase, porque muitas das vezes nós fazemos as coisas por conta própria. Mas quando nós temos esta intimidade, quando nós percebemos os sinais do Senhor, a primeira coisa é o quê? É conversar com Deus. Exatamente. Faça, diga, Senhor, veja. Exatamente. Essa é uma das qualidades muito tremenda, muito poderosa para o crente. Mas já sei que chegaste em Tete. Quais foram os desafios? Se ainda continuaste a perceber os sinais do Senhor? Em quais fases que passaste lá? Permaneceste na fé? Como é que foi, em poucas palavras? Quando eu cheguei em Tete, éramos um total de 3 da minha turma. Então, quando nós chegamos lá, fomos nos apresentar à direção provincial na altura. Certo. Então, nos apresentamos e falamos que nós tínhamos sido colocados lá. E simplesmente eles disseram que naquele momento havia aquela transação e que eles não podiam nos colocar. Amados irmãos, mesmo saindo daqui com a confirmação. Exatamente. Nós chegamos, eu me lembro que nós já tínhamos tratado, depois de sofrer vários momentos de reconhecer os documentos lá em Tete, não conhecia a Tete, fazer aquele sem sistema, direção, sem orientação. E chegamos até aquele lugar, eu me lembro que eu disse, Senhor, eu estou aqui e não conheço esse lugar, Senhor me guie. Nós fomos para lá, nós tivemos vários momentos em que estávamos a receber vários não, vocês não vão deixar vossos documentos, porque vocês não vão concorrer, vamos simplesmente colocar as pessoas que tinham sido formados lá em Tete. Mas eu me lembro que nós oramos, como eu não tenho outra pessoa a quem confiar. Se não for o mesmo Deus. O Deus que falou com Gideão, o Deus que falou com Paulo, ainda é o mesmo Deus. Exatamente. Ou seja, a palavra nos diz lá em Hebreus que o Deus de ontem e de hoje é o mesmo de amanhã. Ele não muda, importa que talvez nós podemos lhe confiar, continuar a permanecer no Senhor. Mas assim que terminou a sua colocação, como é que foi a fase da sua estadia? Como é que foi ter novos colegas depois que deu certo essa experiência? Como é que foi? Não foi nada fácil. Imagino. Não foi nada fácil. Longe de todos. Longe de todos. Eu praticamente estava
era como uma forasteira. Certo, imagino. Mãe, pai, amizades, todos fora. Todos, nova família, novo ambiente, novo lugar. Desafio, eu me lembro que uma das vezes um irmão me falou, irmã Josefina, nós temos observado várias armadas aqui, quando vêm para trabalhar como cristã, não passam 3 meses, elas caem. Mas eu me permanecia sempre firme. Amém. Aquilo não era tipo, era como algo que eles observaram das outras para mim e que não encontraram em mim. Graças a Deus. Mas isso só acontece quando nós cremos ao nosso Deus de todo o nosso coração e nós temos o temor do nosso Deus. Amém. E sabemos por que estamos a adorar esse Deus. Amém. Eu me lembro quando me deram a minha colocação, houveram vários impedimentos. E me lembro que até trocaram a minha colocação, porque tinha me sido dado uma missão de poder estar num dos hospitais novo. Okay. Eu poderia abrir um hospital como diretora daquele bom. hospital. Então, alguns colegas disseram que por que ela está sendo dada? Sendo nova. E nós antigas estamos aqui. Aquela perseguição que sempre acontece. Exatamente. Não percebemos que ungido é ungido. É ungido. E houve uma mudança, mas nosso Deus é Deus que peleja por nós. Amém. Eu me lembro que eu não tinha divulgado lá, e o próprio diretor, o Deus que nós adoramos, ele usou aquele diretor, ele disse que não, a colocação dela não vai ser mudada, ela vai para aquele lugar que nós colocamos. E eu me lembro que eu não conhecia o lugar, eu disse assim, Senhor, eu tenho ouvido vários murmúrios daquele lugar, que lá tem animais de várias espécies. Então eu disse assim, Senhor, prepara. Sim, prepara melhor lugar para mim. Se é isso que eu estou a ouvir, que não seja isso, seja um lugar transformado. Tranquilo. E Deus, amados irmãos, Deus é incrível. Faz, é tão incrível. Acho que essa é a melhor parte de servir a Deus, porque temos a certeza que Ele é grande. Exatamente. Temos a certeza que Ele é gigante, tanto que Ele prepara, por mais que em algum momento ficamos, mas Senhor, vai dar certo. E lá no fundo Ele te diz, calma, que tudo vai dar certo. Exatamente. Mas neste lugar em que te colocaram, e ficaste quanto tempo lá em Tete? Porque agora não estás lá. Ficaste quanto tempo? No lugar que eu fui colocada primeiramente, fiquei um período de 3 a 4 anos, com desafios de tanto. Imagino. Depois o Senhor me colocou num lugar mais próximo. Fiquei lá, acho, um período de 6 anos, assim, 6 anos, de 6 a 7. No final, assim. Até então, Deus tem sido maravilhoso, Ele tem mostrado vários sinais, tem feito várias coisas sobre a minha vida. Então, não crer a esse Deus, não estamos a fazer nada. Neste caso, estamos a dizer que em todas essas fases conseguiste ver a mão do Senhor, exatamente, ver os sinais do Senhor Jesus Cristo, exatamente, e obedecer, porque exatamente, uma das dificuldades que os crentes, pelo menos de hoje, têm, em algum momento, é obedecer os sinais do Senhor. Queremos fazer como o Paulo fez. A diferença, se calhar, do Paulo e de Gideão é que Paulo desafiou. Exatamente. Mesmo ouvindo, fez de conta que, não existia nada. Mas com o Gideão, não. Senhor, me mostra, manda, diga, quero ver. Quero ver. Foi mais ousado. Essa é a melhor parte, talvez. Ousadia. Talvez porque já era crente, aí voltamos naquele ponto em que disseste que é preciso também ser crente, é preciso se converter, porque quando você já tem algum entendimento da parte de Deus, obviamente que já vais perceber logo de primeira que não, este sinal é Deus. Está-me a dizer, vai, faz, não faz. E esta é a melhor parte de servirmos a este Deus. Exatamente. Mas atualmente, onde é que estás? Como é que estás a fazer? Atualmente me encontro na cidade de Nampula. Ok. Estou a continuar com os meus estudos, graças a Deus. Amém. O Senhor é bondoso. Amém. Tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Então, o Senhor nos concedeu essa graça. Estou lá. E tem sido um desafio. Sempre o Senhor me coloca no lugar em ter novas pessoas, nova experiência. Mas continuo naquilo que é o princípio, naquilo que é o fundamento de ser cristã.
Agora, eu, se calhar, consigo enxergar um sinal. Talvez o te colocar em lugares diferentes, lugares novos, é mesmo para você fazer aquilo que o Senhor te enviou. A Bíblia diz que fomos dito ide pelo mundo e pregar o Exatamente. Evangelho. Se calhar, em todos esses pontos diferentes e longe de tudo, é para impactar, é para ver os sinais e transmitir aos demais os sinais de Deus, porque a Bíblia nos diz que ele fala de várias formas. E esta é uma das formas. Eu sei que lá na escola tens muitos colegas, com certeza a sua vida pode ser um testemunho da parte de Deus para alcançar essas vidas. E como tem sido a convivência na escola e a convivência num bairro, sendo um bairro novo, e ainda também na igreja, me dizer que saíste da sua zona, passaste a cultuar em outra igreja. Como tem sido? Quais são os desafios que tens enfrentado como crente para poder observar os sinais? Minha convivência, primeiramente, na zona tem sido uma bênção. Amém. No princípio, nós sabemos quando você é crente, é um desafio. As pessoas não te conhecem, as pessoas te confundem. E como confunde? Mas quando nós temos aquilo que é a marca de Jesus sobre a nossa identidade. Vida, nossa identidade é muito importante. Nós temos que permanecer e manter sobre a nossa vida. Amém. Então, isso me fez com que tivesse uma boa convivência com minha vizinhança. E tem sido uma bênção. Porque quando eu saio, eu acredito que algumas vizinhanças vão ter prazer de querer me ver só porque eu tenho, todas as minhas conversas terminam em palavras. Amém. Eu tenho sempre fortalecido algumas mulheres, tenho sempre conversado, mesmo quando eu subo qualquer chapa ou táxi, mas sempre, termina sempre em palavra. A nossa missão é esta. Exatamente. E na faculdade também, o primeiro ano foi um desafio, estamos a nos conhecer ainda, me ambientando, conhecendo as pessoas. Segundo ano foi uma bênção, que eu me lembro que o Senhor me colocou numa turma em que havia também mulheres de Deus lá. Amém. É bom quando cruzamos com mulheres de Deus. Verdade. Você sente que não estás sozinho. É verdade. Sentes que tem uma mulher para te abraçar, para te apoiar. Porque num ambiente novo, sendo você crente, não é fácil. É verdade. Precisas diariamente se revestir das armaduras para resistir àquele ambiente. Exatamente. E a nossa resistência naquele ambiente é uma evangelização para aquele que também está a tentar nos mudar. Então, significa que precisamos muito estar realmente posicionados, observando todos os sinais de Deus. Bom, o que tens a dizer para quem nos ouve e nesse exato momento, se calhar vai ter o prazer de ver a nossa conversa? Qual é a mensagem que deixa? Quer para as mulheres, quer para os homens, e se calhar de uma forma geral, qual é a mensagem que deixa para os homens e as mulheres que nos ouvem? Para os homens e o povo de Deus, Amém. No geral, né? Sim. A mensagem de Deus que eu tenho é que sempre vamos manter firme, mantermos a nossa identidade, sempre, que é o princípio de todas as coisas. Amém. Então, se nós mantermos a nossa identidade, praticamente estaremos a cobrir o todo. Ok. Então, sempre cremos ao nosso Deus. Não existe desafio que nós não possamos superar diante de Deus. Diz a palavra agora do me Senhor. Recorda na palavra, é isso mesmo. A palavra do Senhor diz que nós passamos pelo vale, não passamos no vale. Porque se passamos pelo vale, obviamente que estamos passando do nas outro lado, sim. Então nós passamos por dificuldades, pelas dificuldades. Não ficamos nas dificuldades. Então nós temos que saber que se nós passamos pelas dificuldades, então nosso Deus é capaz de fazer tudo. É capaz de mudar tudo que nós achamos que não vai mudar. Então mantemos firme diante de Deus, sejamos crentes, cristãos fervorosos, mantendo a identidade cristã sobre a nossa vida, porque isso nos dá brilho. Amém. Eu me lembro uma vez que estava num dos hospitais, uma das colegas disse: Josefina, tu estás a ter uma das consultas como se fosse uma rainha. Mas eu vi aquilo não porque eu tinha costas, mas porque Deus era meu advogado.
a pessoa que nós somos. Exatamente. E a quem nos sustenta. Exatamente. A Bíblia nos diz que ele vai primeiro. Uhum. Ele começa a preparar o caminho e nós vamos por detrás do caminho já preparado. Exatamente. E quem nos atende está a ver não só a irmã Suzy ou a irmã Josefina, mas o nosso Deus que cuida de tudo. Hoje esta é a mensagem que a nossa irmã Josefina recomenda para todos aqueles que seguem a Deus e que também de alguma forma não tem essa experiência com Deus. Vos convidamos a conhecer esse Deus. Ele é incrível, ele nos sustenta e só queremos dizer mais uma coisa, amados, que diariamente existem sinais. Diariamente o Senhor tem colocado sinais ao nosso redor. Convivemos como se fôssemos só nós, mas a realidade não é essa. Nós temos um Deus que cuida dos nossos passos. Sim. A Bíblia nos diz que é Salmos, né? Que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Exatamente. Então, sem a lâmpada para os nossos pés, nós andaremos no escuro. Então, essa é a mensagem. Querida irmã Josefina, nós aqui temos uma questão que é uma questão da casa, de saber com a SUS. A questão é simples, mas gostaríamos que a resposta fosse bem lá, aquela mesmo que mexe com o coração e verdadeira. A questão é a seguinte: sabemos nós que hoje em dia, muitos, não estou a dizer todos, graças a Deus, mas muitos dos crentes têm vivido como eles mesmos tivessem o controle da vida. Em algum momento esquecemos que a vida é passageira. Em algum momento esquecemos que não estamos a ir para a igreja. Nós devemos ser a igreja. Precisamos de ser a própria igreja para que o Espírito Santo diariamente se manifeste. Muitos estamos a ir na igreja porque virou rotina alguns, virou rotina, porque é domingo, porque é Páscoa, porque é Natal e entre outros. Porque eu tiro mais dízimo, então se eu não for, ou se calhar de alguma forma tenho uma amiga que me puxa, e esquecemos que a essência mesmo é Deus. Então a nossa pergunta da casa é a seguinte: se Cristo, se Jesus viesse hoje e agora, como é que está o seu coração? Amém. Como é que está uma bênção. Amém. Porque dia após dia eu procuro me entender com Jesus. Amém. Procuro me endireitar. Eu sei que não sou perfeita. Certo. Mas a cada dia nós temos que nos chegar mais de Deus. Buscar procurar mais. entender. Amém. Onde eu estou errada. O que estou a errar. Há pouco tempo eu estava a falar com a irmã Susana sobre o amor. Amém. Que nós, muitas das vezes, a palavra do Senhor diz que nós temos que amar ao nosso próximo. Mas também temos a recomendação de amarmos a nós mesmas. Para então, poder amar o próximo. Exatamente. Como eu vou amar o meu próximo sem antes de amar a mim? Nós temos cometido esse erro primeiramente. Então, a cada dia, Deus tem nos feito descobrir uma e outra coisa. E nós só descobrimos, quando nós temos contato com Deus. Exatamente. Amém. Não vou descobrir algo que eu não vou procurar. É verdade. Eu tenho que procurar para poder descobrir. Então, dia após dia, eu tenho descoberto várias coisas. Amém. Então, eu digo que quando Jesus voltar, acredito que eu vou subir, como minha filha diz, quando Jesus vir, eu vou subir. Amém. Amém. Fico feliz de ouvir essa resposta, porque nós não podemos frequentar as igrejas e deixar de ser a igreja que o Senhor quer. Que o Senhor possa te abençoar, minha querida. Os seus beijinhos e abraços vão para quem? Os meus beijinhos e abraços, Sim. primeiramente, vão para o meu Jesus Cristo. Deus, amém. Obrigado, Jesus. Amém. E irmã da Susana, amém. Meus beijinhos e abraços. Deus te abençoe bastante. E obrigada por ter me colocado, né, a este programa da Saber com a Suzy. Amém. E os outros abraços vão para todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Muito obrigada. Amém, muito obrigada. Para finalizarmos mesmo, queremos te agradecer pela presença, por aceitar o desafio
de saberes quais esse canal é para transmitir aquilo que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão aqui é mesmo evangelizar e esperamos que a ti que nos ouve desse lado possa se sentir tocado com a presença. Mas para finalizar mesmo, nós gostaríamos que tirasses um papelinho à sua escolha nesse nosso pote e vais nos dizer o que lá vem, por favor. Jesus. Um apenas. Oh, Jesus. Na cor de rosa, né? Como dizem, cor de menina. Cor de menina. Jesus, que seja uma bênção. Amém. Uau. Sim, podes ler ou pode vasculhar, se for para vasculhar em algum lugar. Gostaríamos de ouvir o que você tirou, qual é a sua bênção de hoje. Mulher sábia edifica. Obrigada, Jesus. Se baseia no livro de Provérbios, amém, do capítulo 14, amém, do verso 1. Amém. Então, nós queremos dizer para ti que possas carregar esse versículo contigo. Amém. Existem vários papéis, mas este é que levaste. Queremos acreditar que também é um sinal, da parte de Deus. Mais uma vez, queremos te agradecer, dizer que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Cuide da sua casa, dos seus passos. Deus te abençoe. Bom, é tudo por hoje. Queremos te agradecer por ficar conosco deste lado. Que o Senhor ainda é prioridade para Deus. Se gostou do episódio de hoje, compartilhe com quem mais precisa de saber. Siga-nos, ative o sininho para o próximo programa. Deus abençoe.